Olá, seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Marcos Antônio Brito, eu sou professor do curso de Fisioterapia e, em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeira e empoderadora, e é para quem pretende estar em constante evolução, né? Então, convido você, Matheus, para se apresentar e dar início à sua palestra nesse grande congresso. Olá, pessoal. Muito prazer a todos. Meu nome é Matheus, como o Britão acabou de dizer aí. Para mim é um prazer enorme estar fazendo parte dessa palestra aqui hoje. E para mim é muito gratificante, poder passar um pouquinho da nossa profissão aí, daquilo que a gente tem se esforçado para fazer aí, dia após dia. E como acabei de dizer, meu nome é Matheus, sou fisioterapeuta hoje do Grêmio Novo Horizontino, Sou aqui há quase 3 anos aí e espero poder compartilhar com vocês aqui aquilo que a gente tem vivido aqui, E vou passar aqui para a apresentação, então. Bom, então hoje a ideia hoje era trazer para vocês aqui, um pouquinho do dia a dia nosso. Então, hoje a gente vai estar falando aqui sobre os desafios da fisioterapia esportiva, no futebol, que é aquilo que desde quando eu formei eu tenho atuado, nessa área. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória até aqui, sou natural de Pereira Barreto. Aos 17 mudei para Araçatuba ali para me formar em fisioterapia. E desde lá eu venho me atualizando, fazendo diversos cursos aí nas áreas de terapia manual, fisioterapia esportiva, parte de performance, E desde então, desde a graduação, eu já ingressei diretamente no futebol, através do time aí de Araçatuba mesmo, que é o AIA. Ali eu fiquei uma temporada ali, atuando ali no time profissional. E logo em seguida eu recebi uma proposta para ir para o futsal, onde é no time chamado Açoeva, no Rio Grande do Sul. Ali eu fiquei também uma temporada, disputando Liga Nacional, disputando o Gauchão. E quando acabou ali, eu recebi um convite para estar fazendo parte do Novo Horizontino, Isso foi no final ali de 2021. E aí cá estou até o momento. E só para vocês saberem um pouquinho aí, conhecer um pouquinho a nossa estrutura aqui, Hoje, Novo Horizontino, ele está na Série B do Campeonato Brasileiro, disputando o Paulistão A1, mas até chegar neste momento, a gente passou por várias situações, A gente teve aqui, foi vice-campeão da Série A2, a gente teve campeão do Troféu do Interior em 2021, terceiro colocado na Série D, na Série C, E tudo isso serviu de aprendizado para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje, Disputando um campeonato que é extremamente competitivo, E muito visado hoje no futebol e muito valorizado, E aqui vamos começar aí um pouquinho daquilo que a gente tem para passar para vocês aqui, tá? Acho que a gente não pode
não poderia falar de fisioterapia no futebol, principalmente, sem falar dos massagistas, né? O pessoal da massagem, que antigamente era muito comum no futebol, né? A gente poderia pôr várias lendas aqui, mas para não ficar muito extensa a apresentação, eu decidi pôr somente duas figuras aí que serviram de até impulsionamento para a nossa fisioterapia hoje em dia, né? Que é o Mário Américo, né? Participou somente de 7 mundiais, né? Um cara que esteve presente ali com a seleção, né? E com os demais atletas, né? Muitas vezes o massagista, no caso dele, tinha a voz até mais forte do que os próprios médicos, né? Então, o massagista era uma profissão que tinha muito respeito, né, no futebol, né? Principalmente nos times mais antigos aí, os massagistas chegavam até serem idolatrados, né? Como é o caso da outra imagem ali mais abaixo com o Edmundo, do Pai Santana, né? O Pai Santana, para quem não conhece, foi massagista do Vasco por muito tempo, né? E ligado a uma cultura religiosa também, ele tinha todo o ritual dele, né? Entrava em campo e beijava a bandeira do Vasco em campo, né? Chegava a fazer alguns trabalhos para a equipe adversária, né? A ponto de desejar mesmo a derrota do adversário, né? E tudo isso, tudo que esses duas figuras fizeram, né? Pela saúde, né? Pela fisioterapia, de uma forma indireta, né? Serviu para que a gente pudesse chegar, né? Até ali na década de 90. Eu acredito que todos, se não a maioria, devem conhecer, né? Dr. Newton Filé, né? Hoje ele é o fisioterapeuta do departamento do Fluminense, mas ele foi um cara que ele foi um divisor de águas para a nossa fisioterapia, né? Na década de 90, durante as competições, a fisioterapia nem existia, né, nos times de futebol, né? A fisioterapia era algo talvez muito distante, né? Talvez poderia até ser alguma frescura do futebol, né? Mas graças a esse Newton, né? Todos conhecem como Filé, a fisioterapia hoje se tornou algo essencial, extremamente importante no dia a dia do atleta, né? Então, eu trouxe essas imagens aqui, ele com o Romário, depois ele com o Ronaldo, né, fazendo trabalho ali, que todos já conhecem, né, o histórico do Ronaldo Fenômeno, né, e é justamente esse rapaz que dá esse boom para a nossa fisioterapia, que hoje se encontra muito respeitada, né. Na época ali, ele se tornou uma referência, né, para o pessoal, para os atletas, né, e a ponto de os médicos barrarem ele nas concentrações, né, porque realmente, através dele, né, e de toda a ciência que existia na época, através disso tudo, eles obtiveram resultados, né. Então, o futebol é um lugar que o resultado é o que manda. Então, chega vamos dizer assim, um doido ali, começa a fazer as terapias com o pessoal e isso começa a dar certo, os caras começam a voltar antes do tempo e gera aquela dúvida, né? O que esse cara tá fazendo, né? Ele até conta em um podcast, né? O Filé, ele conta que quando ele chamou o Romário para ir para um atendimento, a hora que o Romário viu um monte de tubo de ensaio, um monte de agulha, ele já falou, não, tô fora, isso aqui não vai dar certo, né? Eu vim aqui para jogar, não para ficar pior, né?
E é o que acontece, né? Às vezes o atleta não entende o momento, não entende a ideia da fisioterapia e acaba, às vezes, se assustando, né? E aqui, já entrando um pouco na nossa realidade aqui, né, pessoal? Acho que não adianta a gente falar de algo que está muito distante de nós, né? Não adianta a gente falar de Barcelona, sendo que a nossa realidade é outra, né? E aqui é o nosso staff médico, né? Hoje é composto pelos médicos ali, né? O Dr. Gustavo, que é o coordenador do departamento médico, o Dr. Julinho, né? E daí os fisioterapeutas compostos pelo Danilo, Edmilson, André, Matheus, que sou eu, e recentemente, a gente trouxe um fisioterapeuta que estava na base, né? Ele tem a formação em osteopatia, a maioria dos nossos físicos hoje tem a formação em osteopatia, e esse Hugo, ele veio da base aí para dar essa força para nós aí nessa parte de osteopatia, né, nessa parte mais integrada de terapia manual. E aí vem a pergunta, né, que eu acho que é a pergunta que todos querem fazer, né, que todos pensam em fazer, né, é a curiosidade de muitas pessoas que vivem, às vezes, num mundo talvez um pouco distante do futebol, né, que é qual o papel do fisioterapeuta no futebol, né, qual é o real papel do fisioterapeuta, né? De forma bem geral, e depois vocês, né, vão poder estar vendo isso, mas de forma bem geral, né, o fisioterapeuta, quando ele é contratado, ele é responsável por por esses três pilares, né? Que é avaliar, que é prevenir e que é reabilitar os atletas, né? De uma forma que às vezes a gente tem até que pular algumas etapas, mas é tentar reabilitar de uma maneira mais rápida possível, né? Porque acho que todos sabem, né? Um atleta no departamento médico, e isso já tem várias literaturas comprovando isso, né? Estudando isso, e o atleta, ele parado, ele gera um gasto muito grande para o clube, né? E isso é por causa disso que vem tanta pressão sobre os departamentos médicos dos clubes de futebol, né? Porque é muito dinheiro, o clube investe, né? Paga 100, 200, uma bolada de dinheiro para o jogador, e esse jogador, se ele estiver em campo, ele está produzindo e está tudo bem, mas se ele estiver parado no departamento médico, né? De forma geral, né? O parado aí que eu quis dizer. Se ele ficar parado, ele vai gerar custo para o clube, porque essa pecinha que foi investida não está rendendo para o clube, é assim que eles entendem, né? E é mais ou menos assim que funciona essa parte, e ao decorrer da palestra a gente vai tentando pontuar cada detalhe desses três pilares aí para vocês. E quando a gente fala em avaliação, a avaliação é algo que é muito importante, né? Durante, tanto na parte clínica quanto na parte da fisioterapia de alta performance, né? Porque é através da avaliação que a gente vai saber para onde a gente quer ir, né? Durante um processo, seja ele em uma pré-temporada, seja ele após uma lesão, né? Ou pré-lesão, né? Então, através da avaliação que a gente vai ter um norte de onde a gente quer chegar. É igual a pessoa que sai de casa para viajar. Ela não sai sem olhar para nada, né? Primeiro, geralmente ela estuda a rota e vai para onde ela pretende chegar, né? Então aqui um tópico aqui que eu coloquei: todos os atletas são avaliados na pré-temporada, né? E o que são essas avaliações, né? Essas avaliações é composto pela avaliação médica. A avaliação médica envolve exames laboratoriais, né? Exame de sangue, exame cardiológico,
exame físico, né, do médico, hoje é o Dr. Gustavo, médico ortopedista nosso, né, os testes especiais que a gente sempre vê aí na faculdade, né, enfim. Avaliação fisioterapêutica, isso a gente vocês vão vendo alguns testes que a gente costuma usar aqui, né, que são os testes que são mais validados pela literatura, né, os testes com mais acurácia, né, e são mais eficazes, né. Avaliação física, que aí entra mais na parte de preparação física, então a gente tem uma certa noção de como funciona, mas a gente não entra nessa parte porque são setores, por mais que no geral estejam interligados, mas são responsabilidades diferentes, né? Avaliação fisiológica, que é a parte da fisiologia, né? E aí a gente monta junto, né? Através desses dados, a gente monta uma linha de raciocínio. Né? Se, por exemplo, o atleta chega na avaliação, ele está com percentual acima, a, a parte muscular dele é um atleta que está muito desequilibrado, né? Então a gente senta, né? E aí a gente começa a colocar os pingos nos is ali e identificar qual déficit é mais perigoso para o atleta, né? E qual déficit a gente consegue tocar do jeito que está, com o tempo ele geralmente ganha, né? A gente sabe hoje que o atleta de alta performance, hoje se a gente for tentar corrigir, por exemplo, uma disfunção biomecânica dele, às vezes a gente vê na internet, o cara corre todo torto, né? A pisada é toda torta. Às vezes, se a gente for tentar corrigir isso em um atleta que passou, às vezes, a vida toda correndo desse jeito, a gente, ao tentar corrigir esses fatores, a gente acaba prejudicando a performance e o desempenho desse atleta, né? E isso pode estar gerando até mesmo outras lesões, né? Então, a gente tenta pôr na balança ali o que é mais importante, né? A verdade, a pergunta ideal é essa. O que é mais importante? Pô, o cara tem um déficit muscular, só que assim, em níveis de porcentagem, né, é muito baixo, né? E tem uma outra demanda que ele precisa ganhar, né? Tem um outro dado que ele precisa melhorar muito mais. Então a gente começa a trilhar com esse atleta para o caminho que seja mais rápido, né? Vamos dizer assim, e mais eficaz. Aqui dentro do futebol, né, dentro de um clube de futebol, nossa briga maior é que a gente tem que correr contra o tempo. Então a gente avalia na apresentação do atleta, quando ele chega na apresentação dele, né, de pré-temporada, e na mesma semana a gente já tem que começar a trilhar esse atleta, né, para que ele não se machuque até mesmo em uma pré-temporada, né? E às vezes tem um atleta que nas férias ele se cuida e tem um atleta que só quer descansar mesmo, né? Não faz uma academia, não faz um treino, não faz nada. Esse atleta que não faz nada tem uma grande tendência de ser o cara que vai dar muito trabalho para nós durante o ano, né? Um trabalho de disciplina, trabalho de a briga contra a balança, né? Trabalho dos preventivos que a gente passa, que é uma regra hoje que a gente tem que seguir, né? Os atletas têm que seguir para o bem deles, né? Só que às vezes tem um atleta ou outro que não vai querer seguir, e aí a gente pode dar nossa alçada, né? Vamos dizer assim. Então, tem a parte também motivacional, que aí a gente tenta avaliar, né? Isso é de outra alçada, né? Mais do pessoal da psicologia, mas a gente, de uma forma ou outra, né? A gente está meio que interligados, né? Então, durante uma pré-temporada, né? É mais ou menos assim que a gente começa a desenhar o nosso ano, né? O ano de trabalho, né? Então, até tem uma imagem aqui no canto, né?
tudo que está envolvido, né? Então, é força, é potência, postura. Pô, o cara tem uma escoliose gigante, né? É uma curvatura anormal da coluna, né? O cara tem um padrão de movimento todo errado, controle neuromuscular baixíssimo. É um cara que é mais rígido, né? Não tem mobilidade, não tem flexibilidade. Na parte física, ele mal faz um teste e já está muito cansado, muito fadigado, né? Então, a avaliação, ela compõe todos esses dados. E daí, como eu disse no começo, a partir daí que a gente começa a nortear esse atleta. Da parte da fisioterapia, né? A gente inicia esse trabalho com eles na pré-temporada com uma avaliação de testes funcionais, né? Aqui coloquei um exemplo aqui do Hope Test. Hope Test, para quem não sabe, é um teste em uma linha de 5 metros, né? 5, 6 metros. E aí tem as fases, né? Fase 1, que é o single, o triplo, que é o crossover, e é o timed, né? Que é por tempo. Então, qual que é a ideia desse teste? É ele saltar, por exemplo, no single, que é o primeiro, da esquerda para a direita aí. Ele saltar com uma perna e alcançar a distância mais longa, né? E aí a gente repete, né? Tem vários protocolos, mas aqui a gente repete. Ele faz 3 vezes numa perna e faz 3 vezes na outra. A gente pega a média da distância e coloca na balança ali. Pô, com a perna direita ele saltou 2 metros, com a esquerda ele saltou 1. Né? Tem uma diferença muito grande aí. Então aí a gente vai buscar saber o porquê. Pô, às vezes esse atleta chegou para nós e durante a carreira ele teve uma lesão de cruzado anterior, né? Não foi feito um trabalho de força importante com ele, de força, potência, pliometria, né? Então a gente pega esse dado que chamou mais atenção e começa a ir atrás dessa resolução do problema, né? O triplo a gente usa menos, né? Usa mais no caso de pós-operatório, né? De cruzado anterior, às vezes até em caso de entorse de tornozelo, né? Para a gente avaliar essa potência da tríplice extensão, né? Que é glúteo, quadríceps e panturrilha ali, para ver o quanto de potência que esse atleta tem para jogar esse corpo dele para frente. O outro teste que a gente realiza, que é um teste mais de controle muscular, de estabilidade, né? De equilíbrio, né? Então a gente desenha um Y no chão. Esse atleta ele apoia uma perna bem no meio do Y ali, igual tá na imagem. E aí ele tenta com a outra perna alcançar a distância maior anteriormente, né? A distância maior para frente, a distância maior para trás, né? Na direção na diagonal, e depois póstero-lateral, né? Póstero-lateral, póstero-medial e anterior. E aí a gente, mesma coisa, a gente faz as avaliações da distância, né? Quanto que esse atleta ele consegue alcançar, sem desequilibrar muito, e a gente pega a média e avalia uma perna com a outra. Né? O step down, que é um teste muito famoso, ele também é um teste que vai avaliar essa parte mais de controle motor, né, para ver se a hora que esse atleta ele abaixa, né, igual tá na imagem ali, ele sobe num caixote e abaixa, faz um semi-agachamento aí unilateral, e é para a gente ver o quê? Se esse joelho desse atleta, igual na imagem, né, se esse joelho ele entra muito, né, se ele vai muito para dentro, significa que esse atleta tem uma fraqueza muito grande de glúteo, né, de quadríceps, né, se o tronco dele balança demais também, isso indica para nós uma instabilidade muito importante, né? E aí esse é um teste que pode servir também para fortalecimento, né, dessa cadeia glútea, né? É um teste que a gente gosta de fazer bastante também para pós-operatório de cruzado, né? Para a gente devolver esse controle neuromuscular para esse atleta. O famoso isocinético, né? Isocinético aqui a gente usa na pré e talvez, né? Depende muito do ano,
a gente usa na intertemporada também, porque sempre tem atleta novo chegando, né? Quando abre a janela, sempre tem as contratações e às vezes o atleta vem com um laudo de isocinético muito antigo, a gente refaz o teste. E aí na imagem do lado aí é o gráfico, né? É o resultado do teste. Então ele dá um resultado para nós de flexão e extensão, né? De joelho, que é o que a gente mais faz, né? E aí a gente faz a relação anterior-posterior, né? Essa relação não pode estar muito gritante, né? Geralmente a gente trabalha numa margem para liberação, assim, com segurança, né? E com certos cuidados, a gente libera com 10% mais ou menos de déficit, que é o aceitável pela literatura, né? Passou disso já significa que o atleta ele tem um índice muito grande de lesão, né? Um risco muito grande. E aí o nosso departamento de fisioterapia hoje, né? Ele faz os seguintes atendimentos, né? Eu vou falar desde o começo aqui, tentar ser um pouco breve, né? Então, os atendimentos, como que acontece hoje? O treino, por exemplo, é à tarde. O atleta que sentiu algum desconforto no treino anterior, ou que acordou e não está legal, ele se apresenta de manhã no clube, ele já passa por uma avaliação com a fisioterapia, dependendo pela fisiologia também, na parte da manhã. Para quê essa avaliação no contraturno? Para saber se apresentou de manhã, está tudo bem, né? Só um desconforto ali leve, consegue treinar, aí a gente já passa esse atleta com o grupo para ele se apresentar normal na parte da tarde. Né? Então a gente faz os atendimentos ali no pré-treino, geralmente umas 2 horas e meia antes do treino, né? A gente abre o departamento médico. E aí esses atletas que precisam de alguma manutenção, né? Às vezes o cara chega no DM, quer fazer uma bota pneumática, quer fazer uma manipulação, algo do tipo, ele vem um pouco antes, a gente faz para deixar ele pronto para seguir com o grupo para fazer os treinamentos. Os atletas em tratamento, né? A gente atende também, normal. Quando esse atleta ele está saindo do DM, né? Entrou numa fase que ele já consegue fazer as demandas, né? Consegue executar os movimentos feitos pelo fisioterapeuta, esse atleta ele passa para uma fase que a gente chama de transição, né? Que é uma fase entre a fisioterapia e o retorno com o grupo. Então, a transição ela fica ali no meio, né? Ele sai da fisioterapia, tem um profissional que hoje que ele é preparador físico e ele passa o trabalho para esse atleta durante o período de condicionamento físico, de ganho de força, né? De retorno mesmo ao gesto esportivo, para daí esse atleta começar a ser inserido com o grupo de maneira parcial. Né? Depois eu vou estar mostrando também como que funciona aqui o nosso organograma, né? E os recoveries, que é muito forte aqui, o nosso, né? Recovery é a parte que a gente mais trabalha hoje aqui, são os pós-treinos, né? E aqui, do outro lado, alguns recursos que a gente utiliza, né? Como eletrofototermoterapia, recurso de liberação miofascial, mioblaster, hipervolt, crochetagem, são tudo assim, esses recursos são todos recursos para nos auxiliar. Mas o que a gente mais usa aqui mesmo, né, e talvez na maioria dos clubes, são as mãos, né? A terapia manual nossa aqui é muito cobrada, né? Até por nós, fisioterapeutas, né? E pelos atletas também. Os atletas gostam muito de terapia manual. Então, a gente usa esses recursos, né? Não que só a terapia manual vai resolver, não que só a eletroterapia vai resolver, mas que isso tudo a gente usa a nosso favor como uma caixa de ferramentas, né? E aí a gente tem as bandagens rígicas, né? McConnell, Dynamic Tape, Kinésio, que o pessoal conhece aí já, né? E a terapia manual que eu acabei de dizer envolve ali a onda de choque, a osteopatia, a própria massagem, né? A gente faz muito.
E um outro recurso que a gente usa aí que entra um pouco em eletro são as ondas de choque, mas aí é mais num caso mais crônico, né? É mais num período de tratamento mesmo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como a gente faz, né? Então, através daquelas avaliações que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? A gente vai norteando esse atleta. Então, aqui a gente tem um caso aqui, um atleta, que aí a gente monta uma lista, uma ficha individual dele com fotos e repetições e execução de movimento, que se torna uma obrigação dele fazer pelo menos 3 vezes na semana ali, né? Pré-treino, né? Então, antes desse atleta subir para o campo, ele precisa fazer esses preventivos, né? E aí, passado algum tempo, uns 3 meses mais ou menos, quando a gente consegue o tempo, né, que é muito corrido, a gente reavalia esse atleta e vê se os déficits que ele apresentava antes estão zerados ou não, né? Pô, melhorou pouco, melhorou quase nada. A gente tenta ir adaptando a rota, né? Alguns exemplos de exercícios preventivos que a gente utiliza e que também, né, são os que são mais confiáveis, né, baseado na literatura, que é o nórdico, o Copenhague, SLHB, as próprias opções que a gente gosta muito de fazer também, né, que às vezes passa despercebido, né, mobilidade de quadril, que é o que vai dar mesmo lubrificar, vamos dizer assim, a grosso modo, as articulações para que esses atletas consigam desempenhar melhor, né? As liberações são feitas no departamento médico ou pela full roller lá, o rolinho de liberação, né? E na imagem do lado ali, é um estudo que fizeram, né? Um estudo muito interessante, por sinal, que ele pega alguns exercícios de posterior, né? Que posterior é o que é mais lesionado hoje no futebol, e eles começam a mostrar a ativação, né, de cada exercício, né, para cada grupo muscular da posterior de coxa, né? Então, o nórdico pega mais uma musculatura mais lateral, a cadeira flexora pega uma mais medial, entendeu? Então, através disso aí, né, baseado na literatura, a gente vai tentando identificar as coisas para tentar resolucionar os problemas. Por exemplo, um atleta machuca demais bíceps femoral, que a gente sabe que é uma musculatura mais lateral da coxa. A partir daí, a gente começa a passar alguns preventivos que tenham maior ativação dessa musculatura, né? Não significa que a gente não vai trabalhar as outras, né? A gente vai trabalhar, só que a gente vai dar uma atenção melhor, né, maior, para essa musculatura que ele geralmente machuca bastante. É muito comum machucar essa musculatura em atletas de alta velocidade, né? Os sprinters, né? Os laterais, os pontas, né? Que são atletas de muita velocidade. Então, aqui é uma avaliação da performance, né? Que eu achei interessante passar para vocês, que é a termografia, né? Que é a captação da radiação infravermelha no corpo nas partes que estão mais com sinal de inflamação maior, né? O que a termografia ela faz? O atleta colocou essa televisão que vocês estão vendo, né? Todo dia, antes do treino, é lançado um questionário para esses atletas. Eles preenchem antes de chegarem no clube. Quando eles preenchem, já sai nessa televisão o que eles estão sentindo, né? Como foi a recuperação deles da sessão anterior, como foi o sono, como foi se ele tem algum tipo de dor e qual tipo de dor, né? Pode ver que tem um esqueleto ali, um bonequinho, então ele sinaliza essa dor e o nível da dor, né? Então, assim, aqui a gente tem uma escala assim, passou de dor número 3, lá na televisão já fica amarelo, né? Vamos supor, Matheus apresentou um dor 3 em posterior,
já fica amarelo. Então, esse atleta ele vem, a gente reavalia ele, vê se ele tem condição de treinar e manda ele para a termografia. A termografia, pessoal, ela não é uma ferramenta que vai bater o martelo no diagnóstico. Não é uma ferramenta que vai confirmar um diagnóstico. É mais uma ferramenta que a gente tem na nossa caixa de ferramentas. Né? Então, o atleta chegou lá, está desconfiado de alguma coisa, ele vem fazer termografia, às vezes pode acontecer de na termografia mostrar mesmo que o cara ele tem uma inflamação maior na região que ele está sentindo, às vezes a termografia não consegue mostrar. E aí a gente vai no feedback do atleta. Né? Fora isso, quando eles chegam aqui para se apresentar, é feita uma análise de sangue, né? Então eles coletam o sangue dos atletas para verificar qual o nível de inflamação que eles estão. Né? Geralmente cada 3 dias pós-jogo ou 2 dias pós-jogo. Isso é para mostrar o quê? Como esse atleta recuperou. Né? Então, às vezes, o CK que é uma enzima, né, uma creatina que a gente tem no músculo, às vezes a CK dá muito alta, e aí isso também é um fator que a gente olha com mais atenção, porque por que está alto? Né? Será que esse cara ele sentiu? Será que o que ele relatou para nós está batendo com o valor da CK dele? Né? Essa CK sai na hora. E junto tem a avaliação do marcador inflamatório, que é o PCR, né? Então, às vezes o atleta tá com uma parte mais inflamada, isso vai mostrar através de números, né? Baseado na avaliação inicial lá no começo, né? Vai mostrar para nós, pô, o atleta tá com uma inflamação acima do normal. Vamos segurar ele para o treino. Aí a gente, de maneira rápida, né? Por isso a televisão, tem uma televisão dessa no departamento médico e na sala da comissão. Então, quando esse atleta relata para nós, essa informação já chega lá para o treinador, que é o principal que precisa saber disso tudo. Eu vou falar disso mais para frente. Né? Que aí aqui está falando do outro lado, né? Os outros componentes é justamente a avaliação bioquímica, né? O PSE, nutrição, né? Isso tudo a gente usa para tentar ou tirar esse atleta do treino com a comprovação, né? Tipo assim, o cara relatou no questionário, o cara veio, fez o PCR, deu alto, PCR deu alto, termografia apresentou alguma coisa muito alterada, opa, já chama a nossa atenção. Então, esse cara, muito provável que ele não participe do treino, né? Por uma questão de precaução. Então, aqui é um pouco do recovery, né? Recovery a gente sabe aí que para a gente tentar devolver de uma maneira rápida, né? As condições basais desse atleta, né? As condições normais, né? O atleta ele vai para um jogo, ele vai para o treino, ele volta acabado. Então, o recovery é justamente para a gente tentar, né? Vamos dizer assim, resetar esse atleta. Né? Às vezes a gente está num período muito curto e a gente não consegue devolver ele bem, né? Mas, na maioria das vezes, acaba dando tempo. Então, o que é as consequências da fadiga, né? Ela diminui a velocidade até 37%, piora a força de flexão de joelho, né? O CK, que eu acabei de falar, a gente avalia o CK no pico dele, então é 48, 72 horas. E sem contar que o desempenho dele de salto piora muito, né? Tanto é que em alguns clubes, aqui a gente não faz isso, mas em alguns clubes, na reapresentação, como uma forma de avaliação, é feita os testes em salto, né? É uma plataforma, um tapete, os atletas saltam, e aí baseado na avaliação da pré-temporada ali, da semana da pré-temporada, a gente vai saber se esse atleta ele está muito cansado ou não, né? Então eles vão avaliando esses saltos
E aí, um dia que o salto do atleta deu muito abaixo, é mais um fator que nos chama a atenção, né? Então, aqui é o que eu tinha falado ali para vocês, né? A pirâmide de recuperação que a gente utiliza aqui é uma pirâmide baseado na literatura, né? E aí envolve vários fatores, né? Vou tentar ser bem breve aqui, porque senão a gente vai passar muito do tempo, né? Mas começando de baixo para cima, né? O que é o principal numa recuperação, né? É aquilo que a gente tem em casa, né? A gente tem em casa, a gente tem o sono, nutrição, hidratação, e aí já começa a entrar as coisas que é mais oferecida dentro do clube, né? Que é as imersões, né? Então, tem gente que prefere fazer imersão na água quente, fria, às vezes o atleta gosta de fazer no contraste, né? Então, a gente tenta usar a ciência, né, a nosso favor. Claro que, assim, tem coisas que a ciência ela nos apresenta que a gente não consegue aplicar e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente precisa também levar em conta a preferência do atleta, né? Aquilo que a gente tem em mãos, né? Então, só para vocês terem o conhecimento, né? Então, sono é o principal da recuperação, a nutrição e hidratação, né? Ou seja, se o atleta ele consome muito açúcar, ele consome muito carboidrato, muito lanche, muito provavelmente que esse atleta vai ter um perfil inflamatório altíssimo, né? Porque carne vermelha, esses nutrientes, eles acabam retardando um pouco, né? Essa recuperação do atleta. E a hidratação, né? A hidratação com água, né? Às vezes um suco com beterraba, né? Que a gente sabe que tem nitrato, que é uma substância extremamente importante, que nos ajuda, né? A acelerar essa recuperação dos atletas. E a imersão, né? Acho que todo mundo já deve saber, já deve ter visto, né? Compressão, né? Que são as botas pneumáticas, né? Vou estar mostrando mais para frente. Alongamento, que é para quebrar um pouco essa contratura, né? Que tem pós-competição, né? Às vezes o atleta ele contrai demais e as fibras ficam tudo desorganizadas, então o alongamento ele vem com uma ferramenta para tentar relaxar esse atleta, tentar alinhar de volta essas fibras, né? E a massagem, que é muito utilizada, né? Aqui no Horizontino a gente não tem um massagista, né? A gente tem os fisioterapeutas que acabam fazendo esse papel da massagem, que também é da nossa área, né? A gente tem know-how para fazer isso aí. Então, eu acabei de falar, né? Hidratação, bebidas com alto teor de sódio, bebidas calóricas, né? Tudo isso pode, no momento errado, atrapalhar, né? Sempre durante o jogo, né? Tem os repositores, né? Os isotônicos, o carbogel, né? E aí a recuperação passiva do sono, né? É o que é o principal, é onde a gente tem realmente o reparo do tecido, o reparo, né, da musculatura que foi danificada durante um jogo, durante um treino, né. Crioterapia, né, a literatura mostra que uma temperatura ideal e eficaz para analgesia é de 12 graus, mas isso é muito subjetivo, tá, pessoal? Por mais que a literatura esteja nos mostrando, mas você deixar uma banheira, que a gente tem aqui, uma banheira de crioterapia, você deixar 12 graus, é capaz do atleta te bater ali, eles estão acostumados já, então o corpo já se adaptou. A gente utiliza os Games Reds, que é uma máquina, acho que tem aqui na próxima, essa máquina vermelha, então ela tem os legs, né, nas pernas, as mantas, e através dessa máquina você coloca gelo e água dentro dela e circula o líquido extremamente frio, né? E isso comprime e gela a perna do atleta, facilitando aí essa recuperação dele, né? A gente tem dois recursos em uma máquina só, que é a compressão e a crioterapia, né?
as botas pneumáticas, que a gente, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ela é mais para auxiliar nesse retorno venoso, né? Para esse sangue sujo, né? Falando a grosso modo, ele conseguir ter a troca de oxigênio, né? Conseguir jogar esse sangue sujo lá para cima para ter a troca e esse atleta ele ter sentir uma leveza melhor nas pernas, né? É muito usado em todo lugar. Massagem, né? Massagem esportiva, como eu disse aqui, a gente tem só fisioterapeuta, a gente não tem um cara que é o massagista, né? Então, nossos físicos aqui hoje, eles botam a mão na massa e a gente faz as coisas aqui, né? A gente faz muita massagem, como eu disse, né? E aí, assim como os aparelhos de eletroterapia, a gente tem os aparelhos que auxiliam a nossa massagem também, que é o Physiomag, que é um aparelho que ele senta, o atleta senta e coloca as pernas em cima, então é uma plataforma, como se fosse uma plataforma vibratória, né? Os Myoblasters, que são uma terapia mais manual, né? Um instrumento, as Hypervolts, que são as pistolinhas de massagem, né? Que também a maioria já deve ter visto. E aí uma pergunta, né, pessoal? Na verdade, uma afirmação, né? Todo esse processo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, de recovery, de avaliação, né, de preventivo, tudo isso que a gente tenta fazer aqui da melhor forma possível é justamente para evitar que o pior aconteça. Né? O que é o pior aqui para nós? É o atleta se lesionar. Né? Então, a gente tem aqui a literatura, né? A gente tem esse estudo aí que bombou no mundo do futebol, que ele mostra as regiões mais lesionadas, né? Então, você olha ali, a posterior de coxa em 60%, né? Então, é o que chama mais atenção nossa e é onde a gente tenta abrir mais os olhos, né? E proteger mais esse atleta. Então, a parte da preparação física, eles é o que a gente chama de vacinação, né? Eles vacinam os caras lá em cima, no treino, para os caras não machucarem durante os sprints, né? A vacinação que eu falo é o atleta ele tem uma dose de sprints para alcançar durante a semana. Então, os preparadores físicos, fisiologia, cobram muito isso, né? O atleta ele tem que bater os 100% ou 90% dos sprints durante a semana. E aí isso mostra que ele tem uma menor chance de lesão, né? E aí, né, eu trouxe esse estudo e na próxima imagem um monte de seta, né? Vários caminhos, né? Que é quando a lesão acontece, né? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz, né? A gente leva todas essas informações obtidas. Pode ver que a gente trabalha tudo em volta do treinador, né? As informações, elas precisam chegar ao treinador, porque, na verdade, é ele que vai ajudar a tomar a decisão, né? Então, por isso que é a televisão lá no DM, por isso que tem a televisão na sala da comissão, que é para essa informação correr o mais rápido possível, tá? Então, as etapas nossas aqui, a hora que o atleta ele entra no departamento médico, a gente tem um sistema de controle, então a gente entra com ele nesse sistema, aqui a gente faz o exame de imagem, né? Após 3 dias, que é o tempo que o tecido leva para dar uma reorganizada, né? Diminuir um pouco a inflamação, que aí a gente consegue ter um laudo melhor no ultrassom, né? No ultrassom de imagem. Em média 3 dias aí, e a partir do diagnóstico confirmado, a gente passa a traçar a rota para esse atleta, né? Então, é o que está escrito aí, após uma afirmação da lesão, é criado um programa individual para esse atleta, juntamente com toda a comissão, né? Então, no canto esquerdo aqui, tem a programação desse atleta, né? Então, o que ele vai fazer na segunda, o que ele vai fazer na terça, quando ele vai ter folga, a folga é extremamente importante, né? Quando esse atleta ele vai refazer o exame, quando ele vai mudar de fase, né? E do lado é uma expectativa, né? A expectativa nossa é que a lesão ela seja linear, um caminho reto, né? Sem altos e baixos. Mas a realidade é outra, né? O atleta ele se machuca
e às vezes ele está indo super bem, e às vezes uma noite que ele não recuperou bem, ele chega para a sessão no outro dia com dor, às vezes uma dor maior do que estava antes, e aí por isso é um caminho que tem muita frustração, né? Do momento que esse atleta machuca até a hora que ele volta aos gramados, porque cada um responde de um jeito, né? Por mais que a gente monte a programação deles, é muito subjetivo, né? O que eles podem apresentar para nós. Então, esse é um protocolo de transição que a gente segue, né? O atleta deu entrada no DM, diagnóstico, através do doutor, do médico e do fisioterapeuta. Primeira fase de transição é com a físio, né? Geralmente eu que tenho feito esse trabalho de transição inicial, de devolver o movimento para esse atleta, né? E aí a gente fez o exame, essa lesão dele teve uma melhora muito boa, ou já fechou o buraco da lesão, esse atleta ele pula de fase, então ele vai ali para a fase 2, né? Que eu vou estar mostrando no próximo slide, que aí já entra mais com a preparação física, né? Às vezes a gente dá um pitaco ali, né? A gente dá físico, mas essa fase já é mais com a preparação física. Essas são as fases que a gente utiliza, né? Então, a primeira, controle alto, né? Que é um controle onde o atleta ele pode correr linear, né? Uma velocidade baixa ali. Fase 2, é o controle moderado, né? Onde ele desempenha ele inicia algumas trocas de direção, né? Que é o que mais lesiona esse atleta, troca de direção, velocidade alta, são os fatores que mais prejudicam os atletas, né? E a terceira fase, que é controle do caos, né? Quarta, que é o caos moderado. E a quinta fase é o caos alto, né? Ou seja, é a hora que é o tudo ou nada, vamos dizer assim, né? É a hora que esse atleta ele já tem condições de fazer tudo ou quase tudo que ele fazia antes de estar machucado, né? Então ele chega próximo daquilo que ele fazia antes. Né? Esse é o protocolo de retorno, né? Return to play, que a gente fala. Né? Esse também é uma pesquisa que dá um norte para nós, né? De lesões de quadríceps, lesões de adutor. E agora eu entro já na parte final, falando um pouco do nosso papel, né? Nas viagens. E às vezes também é uma dúvida do pessoal, né? O que a gente viaja, o que a gente faz nas viagens? Então, na viagem, o que acontece? Esse atleta que sai para a viagem, ele já é um atleta que não apresenta nenhum perigo, né? Não é um atleta que apresenta dúvidas. Pode acontecer, sim, de viajar um atleta que é muito importante, o treinador, não, eu quero que ele vá lá, vocês tratam, e se der tudo bem, ele joga, senão tudo bem também. Então, a gente leva mais aparelhos para recovery, né? Então, a gente leva aí 2 macas, a gente leva as botas pneumáticas, os aparelhos de criocompressão, os aparelhos de liberação, né? Os lasers. Então, a gente leva tudo isso para tentar. Às vezes, o atleta foi uma semana pesada, a gente tenta dar uma recuperada nele lá, e por isso a gente fica full time, né? A gente não tem um horário definido para ir dormir, por exemplo, né? A gente fica lá à disposição dos atletas, a gente viaja para isso, né? O futebol ele é tudo, né, em prol do atleta. Então a gente está aqui para servir os atletas, né? Uma mão lava a outra, né? Então a gente tem um quarto lá nas viagens onde a gente monta o nosso espaço ali e esses atletas sempre que precisam passam pelo departamento médico lá nas viagens. Em dia de jogos, mesma coisa, os atletas que vão para jogo são os atletas que já estão, né, em condições, não tem atleta que viaja, né, ou vai para um jogo na dúvida. Então, no pré-jogo, né, a gente é um atendimento mais voltado para manipulações, né, um ponto ou outro mais específico, ativação da musculatura, algumas bandagens. Tem atleta que gosta de fazer mobilidade, a gente faz. Tem atleta que gosta de passar aquelas pomadas que esquentam, né, as Benguês, para entrar mais ligado no jogo, entrar mais quente.
e a gente faz esses atendimentos no pré-jogo. No intervalo da partida, né, a gente sempre passa pelos atletas perguntando se teve alguma queixa, né, se alguém tem alguma queixa. Se alguém aparece com alguma queixa, pô, senti uma fisgada na posterior, a gente passa essa informação para o treinador, né, primeiramente a gente avalia o atleta, passa a informação para o treinador, e se o atleta tiver condições de continuar na partida, tudo certo. Se não, né, o treinador precisa fazer alguma troca e aí a gente passa a informação, mas ele que decide, né, ele que toma a decisão final. Né, e já encerrando, né, pessoal, outra pergunta que eu coloquei aqui, e qual o objetivo de tudo isso, né? Para que a gente avalia, para que a gente trata, para que a gente fica o dia inteiro no clube, para que a gente viaja e perde noite de sono, enfim. Para que tudo isso, né? Qual o objetivo? O objetivo, essa é uma imagem nossa aqui, né? Nosso vestiário aí, todo o staff, né? Nosso objetivo principal é a vitória, né? Acho que é uma questão muito lógica, né? A gente trabalha dia após dia para chegar no dia do jogo, né? Principalmente o pessoal da física, a gente rala aqui todos os dias, né? Para deixar esse atleta melhor, o mais cansado possível para o jogo. Claro que assim, entra naquilo que eu falei no começo, tem atletas e atletas, né? Tem atletas que se cuidam, passam no departamento médico, faz um recovery, vão para casa descansar. Tem atletas que têm filho pequeno e aí passa a noite acordado, não dorme direito. Muito provável que esse atleta vai desempenhar um resultado ruim, né, durante o jogo. E aí podendo ocorrer lesões aí, né, e daí ele ficar fora das partidas. E o meu muito obrigado a todos, né, chego agora no final dessa palestra, espero ter apresentado aí de uma maneira bem didática e bem direta, mais ou menos a nossa realidade aqui hoje, né, aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem tentado fazer aqui de uma maneira excelente, né? Até um dado importante, né, do efeito, eu acho que condiz com essa frase que eu deixei aqui. No Paulistão desse ano, a gente foi, se não foi o único, foi um dos únicos clubes dos poucos clubes que não tiveram nenhuma baixa no departamento médico, né? Paulistão é um campeonato muito curto, jogos a cada 3 dias, e a gente conseguiu começar e terminar esse campeonato sem nenhuma lesão, né? Sem nenhum atleta com alguma queixa grave, assim, né? E isso é muito gratificante, né? Para nós que estamos o dia a dia aqui, né? E aí, essa frase do Ayrton Senna, né? No que diz respeito ao compromisso, ao empenho, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz, né? E é isso que eu queria passar para vocês, né? Gostaria de agradecer também o pessoal, né, pelo convite para participar desse congresso, né, e que tem aí despertado, né, interesse nos alunos, né, que tem buscado aí se atualizar, que tem buscado crescer e ser um diferencial no mercado de trabalho. Meu WhatsApp ali embaixo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar ali, ou se não no meu Instagram. Espero ter contribuído aí para esse grande congresso. Obrigado, Matheus. Tá me ouvindo, né? Minha Tô, Britão. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas para fazer, talvez umas 2 perguntinhas, acho que para a gente finalizar com chave de ouro, né? A primeira pergunta que eu tenho a fazer a você, da faculdade, quando você saiu da faculdade para iniciar a sua trajetória na fisioterapia esportiva, qual foi a maior dificuldade em termos de conhecimento? O que você, quando você chegou no clube, o que foi mais difícil para você começar a desenvolver um trabalho de fisioterapia esportiva, de prevenção, de tratamento, o que seja?
Britão, eu acho que a maior dificuldade, né, são as atualizações, né, cara? A gente está no mundo hoje, fisioterapia, a medicina em si, são áreas que estão atualizando demais, né? E às vezes a gente chega em um clube, igual no meu caso, sai da faculdade, eu vou para um clube que não tem tanto recurso, né? Até que foi tranquilo. Só que aí você passa de um clube que não tem quase nada para um clube que tem, assim, o que a maioria dos outros clubes tem, né? Às vezes no começo você se sente um pouco perdido, né? Mas aí é onde a gente vai quebrando a cabeça e estudando mais, né? Aquilo que a necessidade foi gerada, então a gente vai buscando o conhecimento, né? Para tentar, de uma maneira eficiente, né? Ajudar esse pessoal, né? Esses atletas. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Tentar acompanhar essa atualização do mercado, né? Essa atualização da ciência, né? Da medicina, que é o diferencial, eu acredito. Matheus, quando você saiu da faculdade, você já tinha uma noção de terapias manuais. Eu lembro que você Já. se especializou, já fez cursos de terapias manuais, e quando praticamente você saiu da faculdade, você já tinha uma formação paralela da graduação, e você já tinha uma formação em terapias manuais. Isso ajudou muito você a ser inserido no mercado da fisioterapia esportiva? Demais, hein, Brito? Porque você sai da faculdade, né? Você é mais um aluno, um recém-formado, né? Um fisioterapeuta recém-formado. Só que a hora que o pessoal, acredito que olha o seu currículo, né? E vê que, mesmo durante a faculdade, você fez vários cursos, né? Com direcionamento, né? E não assim, pô, eu quero seguir a fisioterapia esportiva, né? Não tem por que eu fazer um curso de neurologia, por exemplo, que não vai me agregar de maneira direta, né? Então, assim, acho que a partir do momento que a gente entende para onde a gente quer ir, né, entra até na avaliação que eu falei, a gente consegue nortear aquilo que a gente busca, né? Então, eu sabia que eu queria isso. Então, eu falei, vou me atualizar, vou ir atrás da terapia manual, que usa bastante, eletro, né? Aquilo que a gente já sabe. Então, eu acho que eu ter saído da faculdade e ter feito durante, né, os cursos de osteopatia, os cursos de terapia manual, os recursos de eletro, né, eu acho que foi um facilitador, na verdade. É onde eu entro e daí eu já consigo me lidar com as situações, né? Hoje o pessoal na graduação da atualidade hoje, o pessoal que busca a fisioterapia esportiva, eu sempre falo que tem um tripé na fisioterapia esportiva, né? Que é a terapia manual, né? A gente tem que desenvolver esse conhecimento na terapia manual. A eletroterapia, que ela foi um pouquinho esquecida, Uhum. mas nesse universo e em vários outros universos da reabilitação, a eletroterapia ela tem que ser desenvolvida, porque é uma cobrança muito forte para entrar na fisioterapia esportiva, Sim, e principalmente o conhecimento biomecânico, da avaliação da cinesioterapia. A isso é gente verdade. resgatou muito isso. Hoje, a reabilitação pelo movimento, a reabilitação pelo Uhum. fortalecimento, pelo equilíbrio muscular, né? Porque isso está, eu acho que é o tripé da fisioterapia esportiva hoje. A gente Sim. trabalhar bem com a eletroterapia, com a terapia manual e com a fisioterapia pelo movimento, né? Eu É o acho que que isso tem crescido muito, Britão. é a raiz é o segredo Uhum. de trabalhar com a fisioterapia esportiva, acredito eu. O Salesiano tem isso muito bem, né? Essa parte eu até costumo falar com os meus amigos, né? Não é porque eu estou num congresso pelo Salesiano, mas é porque realmente é muito boa, né? As aulas que a gente tinha de terapia manual, de desportiva ali, que a gente aprendeu muito sobre eletro, né? Eu acho que isso aí é um diferencial também. Que bom. Matheus, agradeço imensamente, em nome do Unisalesiano, a sua participação nesse Congresso Internacional de Tecnologias na Educação. Com certeza, todo o conteúdo que você ministrou aqui vai ser de grande importância para todos os participantes desse congresso. Então, agradeço em nome do Unisalesiano
pela participação, por ter aceitado o nosso convite e ter feito essa palestra maravilhosa. Muito obrigado, Matheus. Então, obrigado a todos aí.